Repletas de visões de futuro, especulações sobre maravilhas científicas e viagens por mundos extraordinários, a ficção científica é um dos gêneros mais fascinantes da sétima arte. Sua história com o cinema começou ainda na era dos filmes mudos, quando o ilusionista e cineasta francês Georges Méliès impressionou o mundo com a sua histórica viagem à Lua. Foi após essa jornada tão icônica que o sci-fi ganhou uma nova forma de ser experimentado, agora com som e imagens em movimento. Uma forma que não apenas trouxe novas possibilidades para o gênero, mas também momentos de beleza indescritível. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje eu vou listar aqui aqueles filmes de ficção científica que são de encher os olhos. Roda a vinheta porque hoje vamos explorar a beleza do sci-fi no cinema. No início do século XX, em meio ao movimento expressionista alemão, surgia aquele que se tornaria um dos filmes mais impactantes da ficção científica. Em Metrópolis de Fritz Lang, somos apresentados a uma mega cidade do futuro, onde na superfície a população desfruta de muito luxo e todas as maravilhas tecnológicas de 2026. Mas por baixo de tudo, vemos um cenário completamente oposto, onde operários são obrigados a trabalhar incansavelmente para manter o conforto da elite industrialista. Uma obra de enorme importância histórica, que fala sobre a revolta dos oprimidos e os perigos da nossa confiança exagerada na tecnologia, ao mesmo tempo em que exibe visuais poderosos, com o futuro representado por efeitos que combinavam miniaturas, jogo de câmeras e técnicas de espelhos. Metrópolis foi um pioneiro em muitas técnicas de efeitos especiais e seu visual deslumbrante foi influência para muitos filmes posteriores. Enquanto o robô Maria serviu de inspiração para outros robôs no sci-fi, como o C-3PO de Star Wars ou o lendário Robocop, a cidade do filme pode ser considerada um primórdio dos visuais que teríamos no cyberpunk. Não à toa que ele foi uma das referências visuais de outro filme bastante aclamado pela sua beleza, Blade Runner de Ridley Scott. Com base não apenas em Metrópolis, mas também no cinema noir e na clássica HQ O Longo Amanhã, de Moebius e Dan O'Bannon, Blade Runner definiu muito do visual do futuro no cinema, com seus spinners, estruturas gigantescas, como a icônica torre da Tyrell Corporation, e ambientes que por vezes beiram o onírico. Enquanto nas ruas se vê muito neon, influência da cultura japonesa e um horizonte que parece não ter fim, no alto de suas torres, os mais abastados vivem rodeados por ambientes cheios de luxo, evidenciado por um grande foco no dourado. Uma estética que contou com o trabalho de grandes artistas como o futurista visual Sid Mead e o mestre dos efeitos especiais Douglas Trumbull, e se tornou uma referência não apenas no cinema, mas na cultura pop como um todo. Blade Runner ficou marcado como um ícone do cinema e durante muito tempo os fãs aguardaram por uma sequência. Mas mais de 30 anos depois, quando essa sequência finalmente foi anunciada, muita gente ficou com um frio na barriga. Em 2017, o cinema já estava em um novo momento, com efeitos especiais muito mais avançados e uma gama muito maior de referências na representação do cyberpunk. Mas ainda assim, dar seguimento ao filme de Scott não seria uma tarefa simples. E quem aceitou esse desafio foi o diretor franco-canadense Denis Villeneuve. A ficção científica não era bem uma novidade para Villeneuve. Quando entrou para a produção da sequência de Blade Runner, o diretor estava trabalhando em A Chegada, filme que se mostrou não apenas um dos mais interessantes, mas também um dos mais belos quando o tema é o nosso primeiro contato com alienígenas. Uma visão sobre um assunto que funciona muito bem em dupla com o mais antigo, mas também maravilhoso Contato, estrelado pela Jodie Foster. Ambas obras que exploram o contato com extraterrestres de uma forma mais introspectiva.
E para apresentar a sua visão mais moderna da Los Angeles apocalíptica, o diretor contou com a ajuda do cinematógrafo Roger Deakins, que havia trabalhado com ele anteriormente em Os Suspeitos e Sicário. E bom, o resultado disso foi um retorno fabuloso ao universo de Blade Runner, novo, porém familiar para aqueles que se encantaram com o filme de Scott. Uma Los Angeles caótica, fortemente inspirada na arquitetura brutalista e nas grandes cidades modernas, enquanto Las Vegas surge com toda a sua deslumbrância e grandiosidade cobertas por camadas de poeira. Um cenário inspirado em Sydney, na Austrália, que se tornou um cenário alaranjado por conta de tempestades de poeira severas. Em Blade Runner 2049, a velha torre da Tyrell Corporation não é mais a mesma, e a sua grandiosidade já foi superada, porém várias referências visuais foram incluídas nas instalações da nova Wallace Corp, incluindo o famoso efeito de água refletida na luz, que se tornou uma marca do primeiro filme. Mas a Las Vegas de Blade Runner não seria o único deserto da ficção científica que Denis Villeneuve visitaria. Pois é, parece que depois de Blade Runner, o diretor se empolgou de vez com a ficção científica e decidiu assumir a direção de uma história considerada por muitos inadaptável, Duna, de Frank Herbert. Anteriormente, Duna já tinha virado filme pelo diretor David Lynch, uma adaptação que peca muito em história e que tem uns efeitos visuais bem datados, mas que acerta em alguns pontos, em especial nos figurinos e no deserto arraquino. E mesmo tendo esses acertos como referência, Villeneuve decidiu seguir por um caminho diferente na sua adaptação, seguindo com uma visão mais sóbria do universo de Duna. Uma abordagem mais realista que, combinada com o extraordinário das criações de Herbert, torna todo esse universo um dos mais visualmente interessantes do cinema. Duna de Villeneuve consegue chegar bem perto do que um leitor visualiza ao passar pelas páginas escritas por Herbert. Sem se ater a longas explicações, ele consegue representar muito bem todo o mistério por trás das Bene Gesserit, a aura repulsiva de maldade que rodeia os Harkonnen, o terror dos soldados Sardaukar e toda a agressividade do deserto arraquino, um ambiente que se torna ainda mais hostil graças à presença dos majestosos vermes de areia. Nele, todo o sentimento de drama e desamparo da trama é passado com maestria através de imagens, e tudo consegue ser ainda mais intenso quando combinado à parte sonora, que sabe usar muito bem tanto a música quanto os momentos de silêncio ao seu favor. I hold at your neck the Gom Jabbar. Poison needle. Instant death. Mesmo com uma carreira breve, o russo Andrei Tarkovsky é hoje um dos diretores mais admirados entre os fãs de cinema, com suas obras marcadas por um passo lento e um aspecto contemplativo, que funcionam como verdadeiros exercícios de meditação sobre temas espirituais e metafísicos. E muito do seu trabalho é marcado por uma fotografia de ares minimalistas, mas ainda assim impactante, que nos presenteou com alguns dos momentos mais icônicos da sétima arte. Sua primeira incursão na ficção científica aconteceu em 1972, com Solaris, uma obra altamente emocional onde o protagonista, um psicólogo, é enviado até uma estação espacial na órbita do planeta Solaris para investigar um fenômeno que estava afetando os seus tripulantes. Uma jornada que o leva por um mergulho profundo na sua própria consciência. Uma obra única que cativou até mesmo o também lendário Akira Kurosawa. A passagem por Solaris é um verdadeiro deleite para os amantes do cinema. Mas entre as obras mais aclamadas do diretor está uma outra ficção científica, a adaptação de Piquenique na Estrada dos irmãos Strugatsky, Stalker. Nele, um homem, identificado apenas como Stalker, guia dois viajantes até a misteriosa zona, onde supostamente existe uma sala capaz de conceder os desejos mais íntimos
de uma pessoa. Esses dois viajantes são um escritor em busca de inspiração e um professor almejando uma descoberta científica. Através da combinação de sci-fi com temas filosóficos e teológicos, Stalker nos apresenta uma bela jornada que explora as complexidades e paradoxos da nossa percepção da realidade. Uma experiência que coloca seus personagens diante de avaliações conscientes das suas certezas e que consegue se tornar ainda mais bela aliando o trabalho de Tarkovsky ao do diretor de fotografia Alexander Kniazinski, que captura muito bem todo o ar de encanto da paisagem soviética. Através da lente do cinema, é possível tornar fascinantes até mesmo cenários pós-apocalípticos. Seja através da beleza de um mundo se reconstruindo em meio a uma guerra, como vemos na recente série de filmes de Planeta dos Macacos, ou então através de técnicas refinadas de cinema unidas a simbolismos que fazem de certas cenas verdadeiras obras de arte. Algo que Alfonso Cuarón faz muito bem em Filhos da Esperança. Mas se tem um filme que consegue representar de forma muito única a beleza de um mundo caótico, é Mad Max Estrada da Fúria. Mesmo com seus altos e baixos, Mad Max ainda é uma das maiores franquias pós-apocalípticas do cinema. E em Estrada da Fúria, o diretor George Miller simplesmente se superou, nos entregando uma longa perseguição que é um verdadeiro espetáculo visual e sonoro. A combinação do cenário desértico que abusa da saturação em laranja e azul, unida com toda a sua construção de mundo, regada de muito cromo, elementos dieselpunk e efeitos práticos explosivos, fazem desse filme uma experiência verdadeiramente impactante. Viver no pós-apocalipse de Mad Max definitivamente não parece uma boa ideia, mas apreciar toda a sua ação da cadeira do espectador é uma das experiências mais surreais proporcionadas pelo cinema. E por falar em surrealismo, no meio das animações nós também temos obras belíssimas. E isso não é diferente na ficção científica. Entre as animações japonesas, o curta Magnetic Rose, de Koji Morimoto, brilha ao combinar o estilo clássico europeu com o horror espacial para falar sobre a ilusão da nostalgia, quando esta passa a representar um refúgio diante das nossas desilusões. Uma animação que, aliás, teve roteiro de Satoshi Kon, artista que depois traria um verdadeiro sonho em forma de animação com o seu maravilhoso Paprika, um anime que encanta não só pelos visuais e trilha sonora, mas também pela temática que brinca com o elo entre os sonhos, a arte e o mundo real. Combinando live action com animação, o diretor James Cameron transformou o cinema em 2009 com o universo fantástico de Avatar, uma viagem ao planeta Pandora que foi uma verdadeira aula de efeitos visuais, estabelecendo tecnologias totalmente inovadoras para esse ramo. Uma aventura em um mundo cheio de criatividade que muitos anos depois retornou tão fabuloso quanto na aguardada sequência Caminho da Água. Mas dentre tantas as animações de visuais de encher os olhos que nós temos na ficção científica, uma que com certeza merece destaque é a francesa Planeta Fantástico. Apostando em toda a extravagância proporcionada por um ambiente alienígena, nela vemos a história de humanos chamados de Homs vivendo em um planeta desconhecido, habitado por seres humanoides gigantes azul bem esquisitos. Para os Draag, os Homs são como animais, ora sendo tratados como estimados pets, ora sendo exterminados como pragas. Uma alegoria à forma que tratamos aqueles que não compreendemos, apresentada através de uma jornada psicodélica fortemente baseada na biologia especulativa, que frequentemente causa nos seus espectadores uma sensação de estranheza. Criada a partir de técnicas de animação mais tradicionais, Planeta Fantástico é muito inteligente ao apresentar toda a bizarrice do seu mundo, que acompanhada de uma trilha sonora com toques de jazz, funk e psicodelismo, nos leva por algo que parece uma viagem por dentro de uma pintura surrealista. Uma experiência essencial não apenas para os fãs de sci-fi, mas também de animação.
E bom, por falar em representações de lugares além do nosso planeta, a ficção científica também brilha bastante na hora de representar o espaço. Sim, o espaço, com toda a sua vastidão, pode ser um tanto intimidador, mas por vezes ele é também fabuloso. Seja através de uma jornada introspectiva, onde um astronauta busca nas estrelas as respostas para os seus dilemas mais profundos, como em Ad Astra, ou então através de uma emocionante viagem para salvar a humanidade, que busca representar tudo de um ponto de vista mais realista, como é o caso de Interestelar, que impressiona com os seus planetas e o icônico Gargantua. Mas quando falamos em jornadas espaciais nos filmes, nada impressiona tanto quanto a lendária ficção científica de Stanley Kubrick. Lançado em 1968, 2001, Uma Odisseia no Espaço é uma obra altamente refinada, não apenas na sua trama, mas também na sua estética, se utilizando da sua famosa perspectiva de um ponto e elaborando cenas altamente atmosféricas, com elementos cuidadosamente posicionados, um trabalho em parceria com o lendário cinegrafista Geoffrey Unsworth. Kubrick trouxe uma representação do espaço que não apenas foi inovadora, mas também consegue passar uma constante sensação de fascínio. Um verdadeiro espetáculo celestial que não apenas explora a exuberância do espaço e das estruturas de viagem espacial, tanto no seu exterior quanto nos interiores, mas também traz algumas sequências extremamente memoráveis, como a famosa Stargate, que ganhou forma graças ao mestre dos efeitos especiais, Douglas Trumbull. Mesmo depois de tanto tempo do seu lançamento e com tantas tecnologias novas, 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Kubrick, ainda consegue se manter como um dos filmes mais bonitos da história do cinema. Sim, não apenas da ficção científica, é do cinema como um todo. E assistindo é bem fácil você entender o porquê disso. E esse foi o nosso vídeo explorando os filmes mais bonitos da ficção científica. Comentem aí quais filmes vocês colocariam também nessa lista, e para muito mais sci-fi e seus diferentes universos, é só você continuar aqui no Central Pandora. Antes de encerrar, um agradecimento especial aos membros da Ponte de Comando Guilherme Yan e Joel Melo, e aos oficiais de ciências Edson Haroldo, Rosana Barbosa e Santiago Friedrich, pessoas essenciais na nossa missão de trazer entretenimento de todas as galáxias. Muito obrigada e vejo vocês por outros mundos.